Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade, Rádio Rio de Janeiro. Novamente estamos aqui com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo da obra Os Mensageiros, obra que foi ditada pelo Espírito André Luiz e que foi psicografada pelas mãos abençoadas do apóstolo da mediunidade Francisco Cândido Xavier. Olá, caros ouvintes. Vamos começar o nosso estudo de hoje. Estamos no capítulo 4, o caso Vicente. No último programa nós terminamos um tanto quanto apressados, porque não vimos a hora passar, pedimos desculpa por isso e vamos dar continuidade ao que nós comentamos. Fazendo uma correção. Começando por fazer uma correção, porque eu indiquei para que todos pudessem ler a prece de Cerinto. E eu disse que estava no livro Instruções Psicofônicas, mas eles, na realidade, a prece do Cerinto está em 2 livros psicografados pelo Chico. Um, Vozes do Grande Além, e o outro é A Luz da Oração. Então, esse espírito... Por que a gente comentou sobre a prece desse espírito? Porque esse espírito, na oração dele, ele pede misericórdia a Deus muito mais pelos que fazem as pessoas sofrer do que pelos sofredores. Porque o comportamento do Vicente no mundo espiritual já está raiando nesse sentido. Porque ele já entendeu que o que a esposa e o irmão fizeram foi uma coisa muito ruim. Ele foi a vítima, mas eles foram os algozes. Não é, na realidade, a consciência dos dois vai pesar muito quando eles desencarnarem, quando chegarem ao mundo espiritual. Porque ele já diz assim, a pobre da companheira não vacilou em cometer o crime. O crime foi ideia do irmão, mas ela não vacilou. Então, foi por isso que no programa passado a gente falou sobre essa prece de Cerinto, que ela é muito... E ele, pelo que sabemos, esse espírito foi um chefe de uma falange trevosa. E quando se arrependeu e conheceu Jesus, ele se transformou, realmente nos seus sentimentos, nas suas emoções. E agora ele é alguém que provavelmente trabalha em ajuda, em prol dos malfeitores, daqueles criminosos realmente que fazem o mal. Então, por isso, a oração dele é voltada nesse sentido. Então, vamos começar a nossa leitura lembrando que, no último programa, a gente soube a causa mortis do Vicente, que o André Luiz achava que a história era muito parecida, mas a gente viu que não era. Era muito diferente. Porque o Vicente nos conta, e conta para o André Luiz, que foi o irmão que pegou micróbios e pediu a Rosalina que de noite, na hora do sono do Vicente, ela introduzisse na ferida do nariz os micróbios, e a partir daí se desenvolveu uma septicemia, apesar de todos os recursos médicos de enfermagem que ele recebeu, mas não teve jeito. Então nós vamos começar a ler a partir do parágrafo 29. E aí tem você, o meu caso naturalmente resumido. Eu estava assombrado e perguntei, e os criminosos? Olha, ele escutou o Vicente falar, minha pobre companheira. Ele já coloca, olha só como, o André Luiz se mostra para nós, Isso também é uma qualidade muito grande do André Luiz. Ele claro. Ele é honesto no que fala, no que pensa, ele mostra, ele não
se coloca num lugar de destaque, ele mostra que ele é um ser humano ainda com esses pensamentos ainda, porque o moço em maneira nenhuma falou em criminosos, ele falou minha pobre companheira, e ele já pergunta, e os criminosos? Perguntei. Porque é a questão de, novamente, o sentimento de que o outro é que erra e não eu. Não é? E o criminoso? Porque ele também é criminoso. E quem não é? E quem não é? Foi o que o Emmanuel respondeu para o Chico. Isso, exatamente. Né? Como a gente reconhece um criminoso? Toda vez que a gente é pego no flagrante, fazendo a ação. Então todo mundo é. Na Terra, o único que não, Jesus, Maria, né, José, e dali para cima. Como não tem para cima, porque Jesus é o único espírito puro que encarnou na Terra, então só ele, praticamente, né? No livro Palavras de Vida Eterna, é um livro muito bom, interessante, o Emmanuel tem uma mensagem diante da justiça. Diante da justiça. Que fala? Diante da justiça. E ele fala, recita um dizer de Jesus, comenta um dizer de Jesus no livro de Mateus, capítulo 5, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e fariseus, de modo nenhum entrarei no reino dos céus. E aí o Emmanuel comenta que escribas e fariseus assumiam atitudes da pauta da lei antiga, olho por olho, dente por dente. Atacados, devolviam insulto. Perseguidos, revidavam cruéis. Que é quando o Luiz está querendo... Como é que é? Vamos revidar isso aí. Tem que pagar os criminosos. E aí o Emmanuel vem colocando que com Jesus a justiça fez-se a virtude de conferir a cada qual que lhe compete segundo a melhor consciência. E ele termina dizendo que é forçoso que se considerar que no padrão de Jesus a justiça não agrava os problemas do devedor, reconhecendo-lhe, ao invés disso, as necessidades que o recomenda a compaixão, sem furtar-lhe as possibilidades de reajuste. Porque o raciocínio é que nós tenhamos compaixão daquele que é criminoso, o raciocínio, a gente não tem o sentimento ainda. Mas por quê? Compaixão porque ele está plantando uma coisa que ele vai colher depois, com muito sofrimento. E ele conclui assim: se ofensas, pois, caírem-te na alma, compadece-te do agressor e prossegue à frente, dando ao mundo e à vida o melhor que possas. Aos que tombam na estrada, basta o ferimento da queda. E aos que fazem o mal, chega o fogo do remorso a comburir-lhes o coração, que vão ser as expiações. Então, é o raciocínio lógico, né, que a gente tem que ir treinando para um dia ter a compaixão no coração. E no mundo espiritual, para nós, eu acredito, fica mais fácil, né, desenvolver esse sentimento. O problema é quando a gente encarna. Aí, né, as coisas muitas das vezes mudam de figura. Vicente sorriu ligeiramente e informou que André Luiz quer saber dos criminosos. Rosalinda e Eleutério vivem aparentemente felizes. São excelentes materialistas, por enquanto, e gozam no mundo transitório grande fortuna amoedada e alto conceito social. O Vicente, agora no mundo espiritual, já está compreendendo que a felicidade não está nas coisas transitórias e materiais. Muito pelo contrário, como dizia nosso amado Chico Xavier, felicidade era a fé em Deus e a consciência tranquila do dever cumprido. Eles não têm nenhum nem outro, porque são materialistas e não estão com as consciências tranquilas. Com certeza não. A gente sabe, né, que eles cometeram esse crime. Então, por isso que ele já coloca aqui, mostrando para o André Luiz, que eles estão vivendo aparentemente felizes, porque o mundo ainda cataloga felicidade ao ter dinheiro, ter posição social, não é? E, infelizmente, a maioria das pessoas se entristecem porque fulano tem dinheiro, tem beleza física, tem status, tem vamos dizer assim, diplomas, né, de
várias, de mestrado, de doutorado. Então as pessoas se iludem achando que isso é a felicidade, mas a felicidade real não é essa. A felicidade maior de uma criatura encarnada na Terra é ter fé em Deus, porque quem tem fé tem esperança, não é? Tem conforto. E a pessoa que tem a consciência tranquila, ela não tem remorso, ela não tem tristeza, porque ela é o que é. Os biógrafos de Francisco relatam que foram perguntar a Francisco se houvesse uma guerra. Ele estava cuidando do jardim quando fizeram essa pergunta a ele. Se houvesse uma guerra, né, o que o senhor ia fazer? Ele falou, eu ia continuar aqui cuidando das minhas rosas. Porque o que ele pode fazer com a guerra que estourou? A gente vai ter, como Paulo nos ensina nas suas cartas, a cada um segundo a sua administração. Cada um de nós vai ter que responder pelo que fez da sua vida, não pelo que o outro que fomentou lá a guerra, o que ele está fazendo da vida dele. Nós vamos ter que responder pela nossa. E o André Luiz, não conformado, perguntou, mas e a justiça? Indaguei aterrado, como é que pode? Né? Ora, André, agora vem uma frase do Vicente que é realmente para a gente meditar nela, porque é a coisa mais certa da nossa vida. Ora, André, esclareceu serenamente, tudo vem a seu tempo, tanto no bem quanto no mal. Primeiro a semente, depois os frutos. Então, isso aqui é a lei de causa e efeito, expressa aqui para nós. Mas a gente lembrou da gente ver um pouquinho sobre o bem e o mal. O que os espíritos nos falam sobre o bem e o mal? Quem tiver interesse, é no Livro dos Espíritos, terceira parte, capítulo 1, a partir da pergunta 629, onde Allan Kardec vai usar, né, esse espaço aqui para falar sobre o que é o bem e o mal. Na pergunta 630, ele faz o seguinte questionamento: como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo que está conforme a lei de Deus. O mal, tudo que é o que é contrário. Assim, fazer o bem é proceder conforme a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E aí, Kardec desdobra. O homem tem por si mesmo meios de distinguir o bem do mal? Sim, quando crê em Deus e de fato quer saber. Porque Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. E Jesus nos orienta dizendo, quer saber se é bem ou mal a sua ação? Veja se você gostaria de receber o que você está fazendo. Mas veja sinceramente. Então, como o Vicente disse aqui pro André Luiz, se você faz o bem, você plantou, você vai colher, é da lei. É da lei que você... E aí que está a justiça divina, né? E se você plantou o mal, você também vai colher esse mal. O Marco lembrou aqui do livro Ação e Reação, da história do Adelino, né? Que é débito aliviado, porque apesar dele ter feito mal, ele se arrependeu tão profundamente, no mundo espiritual modificou seus pensamentos e sentimentos, porque ele era um parricida, que quando ele encarna, o que acontece com ele? Ele começa agindo bem, que pessoas vão até os espíritos superiores do centro espírita, onde ele é o presidente, vão pedir por ele o tempo todo. Aí vai uma velhinha, mas ele ajuda toda a minha família. O senhor também não pode ajudar? Ele está sofrendo, ele está com muitas dores. E aí os mentores, né, lá os superiores que ela foi perguntar sobre essa situação, eles dizem para ela, pode deixar, isso já está sendo providenciado. Não é? Mas a gente, no livro, No Mundo Maior, deixa eu ver aqui, no capítulo 7, a gente tem a história
de alguém que plantou mal e agora está colhendo. O André Luiz vai fazer uma visita a uma senhora que está muito desesperada porque o filhinho dela está muito doente. E aí ele diz assim, quando ele vê o menino, ele diz que o menino inspirava piedade. Aí, aqui é o Calderaro que fala para ele. Ele é paralítico de nascença, primogênito de um casal aparentemente feliz e conta 8 anos da nova existência, informou Calderaro. Não fala, não anda, não chega a sentar-se, vê muito mal, quase nada ouve da esfera humana. Psiquicamente, porém, tem a vida de um sentenciado sensível a cumprir severa pena, lavrada em verdade por ele próprio. Então ele semeou e agora está colhendo. Aí o Calderaro vai dizer o motivo. Há quase 2 séculos, decretou a morte de muitos compatriotas numa insurreição civil. Valeu-se da desordem política administrativa para vingar-se de desafetos pessoais, semeando ódio e ruínas. Viveu na região inferior, sofrendo inomináveis suplícios, né? Muitas vítimas já lhe perdoaram os erros, mas ainda existe, né? 2, que ele vai dizer aqui, 2 espíritos que estão em cima dele. E aí ele diz, ele conseguiu na presente encarnação, com o propósito de completar a sua cura efetiva, né? Esse corpinho que ele recebeu. Por que a gente está lembrando? Porque o Adelino plantou o bem, né? No mundo espiritual, se arrependeu e na própria encarnação continua plantando bem e está recebendo, está colhendo os frutos. Então, Já esse menino aqui, ele plantou só o mal, agora está na hora de colher. Então o sentimento, quando o Vicente diz para o André Luiz, minha pobre coitada companheira, ele já está entendendo isso, que o problema é muito grave mais para ela, porque ela plantou o mal e vai ter que colher. E o raciocínio do Consolador, por isso é o Consolador, nessa questão da justiça e na colheita do que a gente plantou, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, no item 3, Allan Kardec coloca a justiça das aflições, em que ele fala que as vicissitudes da vida derivam de uma causa, e pois que Deus é justo, justa há de ser essa causa, porque Deus é onisciente e onipresente. Tudo que nos acontece na vida, Ele é ciente e onipresente, como Joana de Anjos coloca no livro Vida Feliz. Deus conhece o teu destino e comanda a tua vida. O que te acontece é para o teu ensinamento, para o teu proveito. Então, isso aí a gente tem que raciocinar sempre, porque se Deus é justo, e Ele é, justa é a causa do sofrimento. Por isso está a justiça das aflições. Então, elas são justas, no sentido de que nós estamos colhendo, como a Teresa falou, o que nós semeamos, não é? Isso. E aí, mais uma vez, quem aplica a justiça é Deus, não é nós. A lei de Italião existe, mas quem é olho por olho, dente por dente, mas quem aplica é Ele. Porque Ele é misericórdia e nós não. A gente é vingança. A gente é vingança. A gente, quando fala, às vezes a gente vê na televisão, a gente fala, eu queremos justiça. O raciocínio nosso, gente, é claro que é o filho do outro que está passando, não é o nosso. Por isso que a gente tem que raciocinar sempre, para quando chegar a ser o nosso, a gente tomar atitude do que a gente está falando. Do que a gente está falando, que a gente está repetindo o que os espíritos estão dizendo. Nós estamos repetindo, a gente brinca, a gente é papagaio de pirata, a gente está repetindo aqui o que eles estão dizendo. Quando tem uma, entre aspas, bala perdida que atinge uma criança, a justiça já foi feita. É a justiça das aflições, está aqui no Evangelho, capítulo 5. Bem-aventurados o quê? Os aflitos, está aqui. É tão difícil, é tão doloroso ver uma criança que vai para uma escola, um ônibus escolar, toda uniforme, bonitinha lá, aprendizado, uma bala que não está perdida, a bala veio direcionada pela lei para ela. Não é? É claro que a gente viu uma criança cheia de saúde, de vida, um sorriso,
né, dói o coração, mas a gente tem que raciocinar assim, que a justiça foi feita. Né? A gente na Bíblia tem o caso de João Batista, que perdeu a cabeça porque em outra encarnação ele era Elias e ele resolveu, né, cometer um assassinato. Ele manda degolar algumas centenas de sacerdotes de Baal, né, e de seguidores ao culto de Baal. E aí, quando ele reencarna como João Batista, ele tem um comportamento ainda muito radical, vamos dizer assim, e ele começa a perseguir a esposa de Herodias. De Herodes o Grande, né? Herodes, e começa a falar mal de Herodes, mal da esposa, publicamente, aí, né? Ele não precisava ter passado, mas a conduta dele o levou a essa situação. E ele acaba perdendo, né? Sendo degolado da mesma maneira, porque a compaixão, ao que parece, ainda não estava sedimentada no seu coração. Mas tem um alento. No finalzinho aqui tem um alento muito bom para a gente. Vamos lá. Percebendo-me, porém, as tristes impressões, Vicente concluiu: não falemos mais nisso. Aproxima-se a hora da instrução. Atendamos às nossas necessidades essenciais, auxiliando os nossos amados. Olha, ele coloca amados, não é? Que ainda permanecem à distância nos círculos terrestres. Não se impressione. A árvore, para produzir, não reclama as folhas mortas. Quer dizer, meu filho, vamos trabalhar, que o que passou, né? Passou, né? A folha morta não adianta mais nada, né? Só para adubo. Para nós, atualmente, meu amigo, o mal é um simples resultado da ignorância e nada mais. É o otimismo, né, Tereza? Muito importante. Algum detalhe que ele fala assim... A gente também tem que pensar isso, tem que entender isso, meditar nisso. Tem aqui a mensagem do otimismo que eu achei, Tereza, e tem mais um detalhe que ele fala assim, atendamos as nossas necessidades essenciais, auxiliando os amados, nossos amados ainda encarnados na Terra. E na pergunta 495 do Livro dos Espíritos, em que Allan Kardec questiona aos espíritos se o espírito protetor pode abandonar a gente, protegido em algum momento, o espírito responde que ele às vezes se afasta pelo nosso comportamento, mas não abandona. Mas o importante para nós aqui, que tem a ver, é o comentário que Kardec coloca logo adiante, que é uma mensagem de Santo Agostinho, em que ele fala que para a gente estabelecer entre os nossos... Ele fala assim, olha... Mas se conheceis a verdade de que vocês são acompanhados por espíritos bons, que estão sempre querendo o seu bem, estabelecer entre eles e vós essa eterna intimidade que reina entre os melhores amigos. Então, é o que ele está dizendo aqui, auxiliar os nossos amados, são eles espíritos, eles estão no centro de treinamento para fazer isso. Então, lembrando que a mensagem final, além do otimismo dele, né, do Vicente, a gente está sempre consciente que estão sempre acompanhados de amigos espirituais torcendo por nós. E quando a gente sofrer, né, e que Deus nos ajude, se a gente for assassinado e descobrir isso no mundo espiritual, lembrar disso, né, porque tem assassinatos e assassinatos. Mas se a gente descobrir isso, que a gente não tome a postura de quem quer se vingar, porque senão a gente vai se tornar um obsessor. A gente vai virar o que as outras religiões chamam de capeta, de demônio, não é? E vamos perturbar tudo e perturbar muito mais a nossa própria evolução. Então, graças a Deus, aos bons espíritos, terminamos mais um capítulo e hoje nós finalizamos o capítulo 4 do livro Os Mensageiros. Um grande abraço a todos, desejando que Deus abençoe abundantemente vossas vidas e vossos lares. Fique com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.